Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando mais um podcast Conversando com Kardec, e hoje damos continuidade com a aula de número 77 ao estudo do capítulo 10, que fala das ocupações e missões dos espíritos. Lembrando que essa parte segunda ainda está lá no estudo que a gente está fazendo, né, do mundo espiritual. Está na parte segunda do Livro dos Espíritos. E nós começamos a semana passada esse capítulo. Como esse capítulo não está dividido em subtítulos, né? Ele então tem o mesmo tema aí, que é o tema, título do capítulo. Então, dando continuidade, que na semana passada nós vimos até a questão 566, na próxima questão, que nos serve para o estudo, a pergunta é: os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações, em nossos prazeres? Voltamos àquela questão que já foi debatida anteriormente, né? Que fala que os espíritos, a mais das vezes é que nos dirigem, né? Ele, de uma certa forma, responde essa questão, né? Se eles nos dirigem, se eles dirigem nossos pensamentos e atos, eles estão misturados a nós. Então, a resposta dos espíritos é: os espíritos vulgares se misturam, tanto em nossas ocupações, quanto em nossos prazeres, né? Muitas vezes, nossos prazeres que a gente tem através do vício. Então, esses espíritos vulgares, eles estão sempre ao nosso redor, né? Eles não deixam de ficar conosco, né? E se ocupam, né, daquilo que a gente faz. Algumas vezes de uma forma muito ativa, segundo sua natureza, né? Então, se os espíritos são inferiores, eles vão se ocupar das atividades que nós realizamos, das ocupações que nós temos da natureza inferior. E também os espíritos superiores vão se ocupar de nos ajudar naquelas ocupações que são de natureza mais superior. É uma explicação que os espíritos nos dão, que essa interação, essa mistura entre encarnados e desencarnados, ela é necessária para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Então vejam que tudo tem um propósito, né? Nós vivemos em constante troca de pensamentos, de influências com o mundo espiritual, por um propósito. Para o propósito que a gente não viva uma vida estagnada, para que a nossa vida, né, ou tenha modulações de nossas paixões, ora excitando, ora moderando, né? Quem vai excitar os espíritos inferiores, quem vai moderar são os bons espíritos, né? Mas também para nos levar para diversos caminhos, senão nós estaríamos fadados aí, talvez, a uma encarnação nós não aproveitarmos para nada, sempre pensando que mesmo no erro nós estamos aproveitando porque estamos aprendendo, né? Claro que o erro nos remete à expiação, as consequências do erro, mas ainda assim nós estamos avançando. E aí os espíritos nos explicam que os espíritos que estão na raticidade se ocupam das coisas desse mundo em relação à sua evolução, à sua inferioridade. Os espíritos superiores, né, eles, sem dúvida, têm a faculdade de considerar as coisas desse mundo nos menores detalhes. Mas eles não interferem, eles não participam, eles não nos comandam, né, não nos dirigem, senão naquilo que é útil ao nosso progresso. Se não é útil ao nosso progresso, eles não interferem. Os espíritos inferiores, aí sim, esses ligam importância às lembranças, né, que ainda tem na sua memória. Então, se eles, por exemplo, têm vícios e nós temos vícios, isso vai fazer com que eles queiram participar das nossas atividades, né? Então, as ideias materiais que o espírito imperfeito ainda não apagou, ele tenta continuar praticando através daqueles que estão encarnados. Na questão seguinte é perguntado: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem quando estão desencarnados, ou seja, no estado errante,
ou cumprem quando estão encarnados? Os espíritos nos dizem que a gente pode cumprir missão tanto quando está encarnado quanto está desencarnados, né? E acrescentam que para alguns espíritos que estão desencarnados no estado errante, a missão é a sua grande ocupação, né? Então, eles, muitas vezes, quando eles já têm um determinado grau de evolução, o seu desencarne é ocupado pelas missões que ele tem, então, ou pela missão que ele tem a cumprir. Questão seguinte, perguntado em que consistem as missões que podem estar encarregados os espíritos desencarnados. Qual a missão que eles podem estar cumprindo? E aí os espíritos nos dizem que as missões que um espírito desencarnado pode cumprir são tão variadas, né? Existem tantas missões que ele pode estar cumprindo que não tem como eles nos descrever, né? E algumas, se eles tentassem nos descrever, nós não conseguiríamos entender, nem compreender. Então, o que nos importa entender é o conceito. Qual o conceito da missão que um espírito pode realizar quando está desencarnado? Eles executam a vontade de Deus, né? E muitas vezes nós não conseguimos entender, compreender esses desígnios de Deus. E é por isso que se torna tão difícil para nós compreender qual a missão que um espírito desencarnado pode exercer. Muitas vezes esse espírito pode até não ser muito evoluído e está cumprindo missões dadas por um espírito que é mais evoluído que ele, mesmo sem entender exatamente qual é a vontade de Deus naquele momento. Então, eles dizem que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Nenhuma missão tem o mal por objeto. Se o intuito de um espírito é fazer o mal, não é uma missão. Todas as missões, elas são no sentido de cumprir a vontade de Deus, né? Então, seja como espírito desencarnado, ou seja como espírito encarnado, como homem, aquele que tem uma missão, ele está sempre encarregado de ajudar o progresso da humanidade, ajudar o progresso de um povo, ajudar o progresso de um grupo de indivíduos, né? Ou num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar o caminho para certos acontecimentos, né? De velar pelo cumprimento de que algumas coisas de fato se realizem. Então aqui nós conseguimos entender que missão é sempre alguma coisa que o espírito vai realizar para o bem. Não existe missão para o mal. Os missionários todos estão imbuídos de fazer progredir a humanidade, um grupo maior, um grupo menor, ou de garantir que certos acontecimentos necessários ao progresso da humanidade aconteçam. Então, eles explicam que os espíritos, alguns têm missões mais restritas. De alguma sorte pode ser uma missão relacionada a uma pessoa, a um grupo pequeno de pessoas, a um determinado local, né? Então, por exemplo, uma missão, assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, né? Outra missão, velar por aqueles que eles são os guias protetores, né? Por aqueles que eles estão designados como guias, né? De dirigir esses que eles são protetores através dos seus conselhos, dos seus pensamentos que eles vêm sugerindo, como nós já vimos na lição anterior, numa lição anterior que falava sobre os espíritos protetores. Então, de um modo geral, pode-se dizer que há tantos gêneros de missão quanto há espécies de interesses a vigiar. Como há muitos interesses a vigiar, a cuidar, né, para que ele se realize da forma melhor possível para os espíritos, também haverá muitos gêneros de missões, né? Isso tanto no mundo físico como no mundo da erraticidade. E o espírito missionário, ele sempre avança se ele cumpre a sua tarefa. Então, sempre que ele cumprir essa tarefa, ele estará avançando. Se ele não cumpre, pelo menos ele ganha experiência de saber como é que não deve fazer aquilo, porque daquela forma não vai dar certo. Questão seguinte. Os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? A resposta é não. Nós já tínhamos comentado. Alguns espíritos, eles não conseguem entender bem o propósito da ação que eles estão realizando. Mas eles continuam realizando porque eles estão a serviço de um espírito mais evoluído, e esse espírito mais evoluído consegue entender a vontade de Deus. Então, nem sempre nós vamos conseguir entender tudo por que as coisas estão se dando dessa forma, né?
Algumas vezes, só os nossos mentores é que vão entender e vão nos instruir de como nós devemos realizar aquilo que está sobre a nossa responsabilidade. Então, explicam os espíritos. Há os espíritos que são instrumentos cegos, não sabem por que estão fazendo. Eles fazem porque estão sob comando de um espírito, né, que sabe muito bem por que está fazendo aquilo, né? Sabe muito bem por que objetivo estão agindo. Questão seguinte, 571. Não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? Então aí os espíritos nos explicam que não é só os espíritos elevados que cumprem missões. Os espíritos menos elevados podem cumprir missões. A importância da missão está em relação à capacidade e elevação do espírito. Quanto mais a missão exige que o espírito esteja preparado para realizar a missão, então será chamado um espírito mais evoluído. Mas existem missões que são mais singulares, mais simples. Essas podem ser realizadas por espíritos que não são elevados. Então aqui ele cita um exemplo, né, relacionando com o nosso mundo físico. O estafeta, que é aquela pessoa que leva a documentação de um lugar para outro, né, ele também está cumprindo uma missão. Mas a missão dele é diferente da missão do general. Então, o estafeta precisa estar preparado num nível, o general no outro. Então, para uma missão similar aqui na Terra teria um general, para uma missão muito importante, muito complexa, que envolve muitas pessoas, aí sim haverá necessidade de um espírito elevado. Mas haverão outras missões que precisarão ser cumpridas, que poderão ser realizadas por espírito de boa vontade, que ainda não tem grande elevação. Questão seguinte, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Então aí os espíritos nos explicam que nós sempre pedimos a nossa missão. Ficamos muito felizes se a gente consegue obter permissão para realizar aquela missão. Então, a missão é sempre uma coisa que nós aceitamos, nós queremos realizá-la, né? E aí dessa desprende outra pergunta que diz, a missão pode ser pedida por vários espíritos, ou seja, determinada missão pode ter mais de um candidato querendo realizá-la? Pode, frequentemente isso acontece. Vários espíritos querem realizar a mesma missão, né? Mas são aceitos aqueles que têm mais condição ou têm mais benefício de que eles realizem aquela missão. Então, para tudo nós temos que estar aptos e temos que ter merecimento, reunir merecimento. Às vezes nós vamos pedir missões para as quais serão escolhidos outros espíritos e não nós. Isso faz parte exatamente da lei de causa e efeito. Aí outra pergunta, agora vai fazer referência aos espíritos encarnados, né? Então a primeira é, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Quando nós estamos aqui no corpo físico. E eles respondem, a missão dos espíritos encarnados é instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Vejam que a missão não muda muito em relação a nós estarmos encarnados ou desencarnados. Sempre é ajudar o progresso. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Ou seja, não existe missões muito específicas, né? Para esse é uma, para aquele é outra, elas são muito gerais. Uma missão que eu posso ter, por exemplo, a paternidade, muitos aqui vão reencarnar terão essa mesma missão da paternidade. Então elas são gerais, mas elas não perdem importância, né? Então, fazendo uma relação aqui que os espíritos nos colocam, mesmo aquele que cultiva a terra é uma missão, porque as pessoas precisam se alimentar. Então, ele está cultivando a terra para produzir alimentos, porque muitos precisam se alimentar. Aquele que governa também está cumprindo uma missão, porque ele pode, através do seu governo, ajudar o progresso. E aquele que instrui também. Ele pode preparar a nova geração para progredir em relação à geração atual. Então, todos nós, quando estamos nos ocupando no bem, quando a nossa ocupação ajuda no progresso, estamos, de uma certa forma, realizando missões, né, não tão importantes, mas importantes para nós, e mais gerais, né, que não serve só para um, serve para várias pessoas. Então, muitas pessoas ficam muito preocupadas em descobrir qual é a missão nessa encarnação. Sua missão é ajudar o progresso. Não importa muito
se você vai fazer isso através da paternidade, da maternidade, se você vai fazer isso através do teu trabalho profissional. Importa que o que você se ocupar seja no sentido de ajudar os outros. Então, diz os espíritos, na natureza tudo se encadeia. Lembram que a natureza é solidária, os espíritos dizem isso, né? E nós também somos parte da natureza, temos que ser solidários. Então, ao mesmo tempo que um espírito se depura, se eleva pela encarnação, ele concorre, né, para o cumprimento dos caminhos da providência, ou seja, ele concorre, ele colabora para que a providência divina se faça sobre o nosso mundo. Então, cada um tem uma missão nesse mundo. Por quê? Porque cada um pode ser útil para alguma coisa. O que nós temos que descobrir é a utilidade, que a gente não pode passar uma encarnação sem ter uma utilidade para as outras pessoas, porque muitas pessoas se encerram só em si, nos seus propósitos. Aí a questão 574 vai tratar de qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra. Porque quem está inútil sobre a Terra é um ato voluntário. Tem mil e uma maneira de você se tornar útil. Se você não se torna, é porque você voluntariamente quer ser inútil. É uma decisão, você decidiu não ser útil, né? E aí explicam os espíritos que efetivamente há pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. Vejam como esse conceito do egoísmo, né, você viver só para si, ele compreende necessariamente que você não é útil para os outros. E esse é o propósito da encarnação, você ajudar o progresso, você progredir também. Então, por isso que Jesus resumiu o seu mandamento, né, em amar a Deus e ao próximo, né? Porque quando você ama o próximo, você faz alguma coisa para o próximo, você é útil para outras pessoas. Você está cumprindo o desígnio dessa encarnação. Então, essas pessoas que voluntariamente se tornam inúteis para os outros, né, que não vivem senão para si mesmas, são pobres seres. E a gente deve lamentar que eles façam essa opção, né? Porque vai decorrer uma expiação desse posicionamento egoísta que ele vive, né? Dessa inutilidade voluntária. E o castigo daquele que é inútil, ele começa, né? Frequentemente, ele começa exatamente pelo tédio, pelo desgosto de vida que essa pessoa experimenta. Quantas pessoas são tomadas pelo tédio, pelo desgosto pela vida? Estas pessoas, se procurassem se ocupar de uma coisa útil para os outros, não sentiriam nem tédio, nem desgosto pela vida. Então já seria um benefício inicial, quando a gente se sente deprimido, entediado, né, desgostoso. Por que a gente não vai se ocupar de ser útil para alguém? Isso faria com que a gente saísse desse estado de espírito. Porque aí, então, a gente estaria cumprindo o propósito da providência divina, que é ajudarmos o progresso da humanidade, nos tornando úteis. Deriva dessa questão a pergunta que diz, visto que tiveram escolha, por que preferir uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Por que alguém decide ser inútil, né? Então, a explicação que os espíritos nos dão é que entre os espíritos há também os preguiçosos, que diante do trabalho eles recuam, eles não querem trabalhar, preferem a preguiça, a ociosidade, né? E Deus permite que isso aconteça, porque através dessa ação e através da expiação que eles experimentarão por essa ação, eles compreenderão mais tarde os inconvenientes da sua inutilidade. E aí, quando eles compreenderem que é inconveniente para eles a inutilidade, que isso os faz sofrer, eles mesmos pedirão para reparar esse tempo que perderam. E pode-se também que esses espíritos escolheram uma vida, né, útil, quando estavam por reencarnar e pediram uma vida que seria bastante útil aos outros, mas quando começaram a desempenhar essa tarefa, né, quando eles se viram na obra, recuaram. Né? Recuaram muitas vezes por causa da sugestão dos maus espíritos, dos espíritos imperfeitos, que encorajaram eles à ociosidade. Então, quem busca o descanso, a ociosidade, o descanso que não é justo, o descanso de quem não está cansado, além de ele estar influenciado por espíritos imperfeitos, né,
ele está deixando de fazer aquilo para o qual reencarnou. E aí, consequentemente, haverá expiação. A questão seguinte é perguntar. Né? Primeiro é feita uma afirmação e depois a pergunta. Então, a afirmação. As ocupações vulgares, né, como nós falamos, o livro dos Espíritos falou daquele homem que planta, né, daquele homem que governa, daquele homem que instrui. Então, essas ocupações vulgares nos parecem mais deveres. Vejam que Kardec está perguntando isso. Não parece missão, parece mais um dever. Né? A missão, segundo a ideia que nós temos, né, na época de Kardec, que nós tínhamos ligado essa palavra, tem um característico menos exclusivo, sobretudo menos pessoal. Então, considerando missão, nesse conceito que na época de Kardec se tinha, que eu acho que ainda se tem hoje, né, de uma característica menos exclusiva, assim, menos pessoal. A missão mesmo. Como é que se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? E aí os Espíritos nos respondem pelas grandes coisas que ele realiza. Aquela missão no sentido mais de dar um grande passo para a humanidade, nós vamos reconhecer, né, quando nós percebemos o que esse homem está realizando. Se ele está realizando um grande avanço, aí então nós teremos mais a missão, mais no conceito que nós temos aqui, né? Missão no sentido, né, mais de ser uma coisa mais nobre para toda a evolução da humanidade. E essa missão requer que o espírito esteja apto a isso, né? Então não é para qualquer um esse tipo de missão, né? As missões que cabem a nós, espíritos ainda muito imperfeitos, são aquelas missões mais ordinárias, né? Naquele sentido mais geral que os espíritos nos revelaram nas questões anteriores. A questão 576. Os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes do nascimento e dela têm conhecimento? E vejam que os Espíritos respondem que algumas vezes sim. Então, nem todos os homens que têm uma missão importante, né, foram predestinados antes do nascimento. Têm conhecimento de que estão cumprindo uma missão. Veja, uma parte não tem essa consciência. Uma parte dos espíritos que cumprem uma missão importante não sabiam que iam realizar antes de nascer. Não fez parte do seu planejamento, né? Então, frequentemente, o homem que está realizando uma missão importante ignora, né, essa importância dessa missão que está cumprindo. E não foi planejado que ele cumprisse aquela missão, né? Então, vindo sobre a Terra, ele tem um objetivo que não está bem definido. Mas depois do nascimento, a sua missão vai se desenhando segundo a circunstância. Que circunstância? Dele estar preparado para a missão. Né? Então, Deus sempre está nos impelindo para cumprirmos seus desígnios. Alguns se desempenham bem, vão cumprir grandes missões, e outros não. Não vão conseguir cumprir grandes missões, podem cumprir missões menores, que também é importante, ou pode não cumprir missão nenhuma, o que seria muito desastroso. Na questão seguinte, então, 577. Quando o homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Então, olhem a resposta dos Espíritos. Tudo o que um homem faz não é resultado de uma missão predestinada. Então, aquela crença que a gente tem que todo mundo nasceu com uma grande missão, essa questão desmistifica. Nós não nascemos com missões importantes que vão mudar o destino da humanidade. Nós nascemos com missões gerais. Com missões menos importantes para a humanidade, mais importantes para nós, para a nossa evolução. Mas missões, nós temos mais condição de realmente ter êxito, né? Então, o que o homem faz é frequentemente um instrumento do qual o Espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Então, nós temos que tomar aquilo que nós fizemos, né? Aquilo que nós nos ocupamos, tá? O resultado que a gente obtém como um instrumento, nos servir dele como instrumento, para fazer uma coisa que a gente acredita que vai ser útil, para nós ou para alguém, preferência para alguém. É assim que funciona. Então, se nós
semeamos o campo, vamos semear o campo fazendo disso um instrumento, para nós sermos úteis para alguém. E não semear o campo para simplesmente explorar o próximo. Essa é a questão. Então, os espíritos nos dizem que, um exemplo, né? Um espírito julga que seria bom escrever um livro. Né? Que se ele estivesse encarnado, veja, um espírito desencarnado, se ele estivesse encarnado, ele escreveria aquele livro. Seria importante aquele livro para o progresso da humanidade. Né? Aí ele vê o escritor mais apto a compreender o seu pensamento. Veja a importância de nós encarnados estarmos aptos a realizarmos alguma coisa importante, né? E aí ele lhe dá uma ideia, dá a ideia para aquele espírito encarnado, o desencarnado, que acha importante escrever o livro. Veja um exemplo. Vamos citar aqui um romance espírita. Né? Vamos citar aqui, por exemplo, Humberto Campos. Quer escrever um livro. Esse livro é importante para a humanidade. Né? Por exemplo, Boa Nova. Ele vai lá e acha alguém apto a compreender o seu pensamento. Ele achou alguém apto, Chico Xavier. Né? E aí ele dá essa ideia e o dirige. Vejam como é importante nós entendermos isso aqui. O primeiro convite que Emmanuel fez para Chico Xavier foi para escrever 30 livros. Talvez isso fosse uma missão que já tivesse designada a ele. Talvez antes dele reencarnar, ele já soubesse o que ia fazer. Que ia ter oportunidade de escrever 30 livros. O convite foi para escrever 30 livros. Depois ele foi convidado para escrever mais 30. Depois ele foi convidado para escrever mais 30. E só então, o Emmanuel disse que agora o Chico vai fazer sempre isso. Então é o espírito desencarnado que acha importante escrever o livro, que tenta achar alguém aqui sobre a Terra que possa lhe ajudar a cumprir essa tarefa. E isso pode ser para qualquer tarefa. Por exemplo, uma tarefa de instrução. Tem muitos espíritos querendo achar aqui um bom professor para lhe sugerirem, lhe ajudarem a transmitir bons conhecimentos. Tem muito pesquisador querendo achar aqui um bom cientista. Então, assim explica os espíritos. Esse homem não veio para a Terra com a missão de fazer com que esse livro viesse a ser publicado. Ele não veio para escrever esse livro, né? Mas surgiu a oportunidade. Então, ocorre o mesmo com certo trabalho de arte, com certo trabalho de descoberta científica, né? É necessário dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito desencarnado. E é aí que eles vão se entender sobre essa execução. O que nós podemos resumir aqui? Se nós queremos ter uma missão, a gente precisa estar apto. Nós precisamos estar afinizado, sintonizado com bons espíritos. É a única maneira que nós podemos realmente nos capacitar para uma grande missão. Até lá nós temos que fazer das nossas pequenas missões, das nossas missões gerais, das nossas ocupações, um fim útil para a humanidade. E abrirmos mão de somente pensarmos em nós, ver o trabalho, por exemplo, somente como uma maneira de nós ganharmos dinheiro. Dessa forma nós cumprimos os desígnios de Deus. Que Jesus nos abençoe, que na próxima semana nós possamos estar aqui novamente reunidos, que o lar de cada um de nós que está escutando nesse momento essa mensagem possa ser abençoado. Que assim seja.